Tá, então aqui é uma outra imagem, né, para vocês conseguirem visualizar. Então, isso aqui é uma artéria normal, isso aqui é a luz do vaso normal, né? E aí aqui já tem uma lesão no endotélio. Então, qualquer acúmulo de gordura, nicotina, enfim, coágulo que se acumule ali que não era para estar ali, a primeira reação do organismo é desenvolver um processo inflamatório. E sinais de inflamação são rubor, edema, calor, né? Então, ele desenvolve um inchaço já natural naquele local. Ali, ó, vai fazer um inchaço, mais aquele acúmulo, né, de tecido, vai favorecer que acumulem mais células ali, né? E aí esse depósito tende a aumentar com o tempo. Nesse exemplo, é um coágulo, né, que tenta passar e obstrui ali o vaso, tá? Mas aqui para vocês terem uma ideia de uma forma mais ilustrada, né, de um vaso com bom fluxo, então, né, e como é que ele está sendo obstruído até que ele tenha uma obstrução completa, que é o infarto, tá? Outra imagem também, fazendo a mesma demonstração, só que no ângulo diferente, tá? Então, aqui as placas de gordura, né? Elas se formando e crescendo, né? A gente fala muito em gordura, tá? Mas ele pode ser por qualquer outro motivo, pode ser uma nicotina, né? Pode ser os próprios coágulos que vão se desenvolvendo ali, tá? Aqui um coágulo, então, tenta passar e ele não consegue, um coágulo um tanto grande, ó. Ele tenta passar, mas que é comum, né? E nosso organismo normalmente elimina esses coágulos. Imagina a criança, eu fico pensando. A criança tem um tal de um anjinho da guarda muito forte. Vocês já repararam que criança se bate, se bate, se bate e nunca se quebra, né? Eu fico pensando às vezes em como eles batem a cabeça, porque tudo para mim parece um TCR, né? A gente é ruim quando a gente tem conhecimento e tem filhos, porque a gente olha aquilo e fica, meu Deus, é um TCE, né? E é um TCE, mas é um TCE muito fraco e que o organismo deles acaba dando conta daquilo, né? Não é à toa que toda hora a criança cria galinhos, né? Não é por isso que eles já têm, né? A calota deles não tá calcificada, então acaba favorecendo essa absorção, tá? Mas com o passar da idade a gente vai se lesionando, certo? Esse aqui é um caso clínico bem legal, assim, para vocês lerem. Vou tentar ler de uma forma rapidinha só para contextualizar, tá? Então, a CMB, 49 anos, começou a se sentir mal quando estava indo ao cinema com a sua família. Inicialmente, ela achou que fosse apenas uma indigestão causada por um sanduíche consumido pouco tempo antes. É bem comum um relato de dor em região epigástrica, né? Ou que vem assim relacionada à mandíbula, tá? Aí as pessoas relacionam com azia, com má digestão, enfim. Mas o sintoma permaneceu pelos próximos 6 dias, quando, além da indigestão, sentiu uma forte náusea e pensou ter contraído uma infecção gastrointestinal. Quase uma semana após o início do mal-estar, seu marido finalmente decidiu chamar uma ambulância. Mas após um eletrocardiograma, viu-se que o problema era sério. A indigestão eram mini infartos e agora estava com um quadro de insuficiência cardíaca. Foi tendo mini infartos no miocárdio, né, em ramificações menores, e agora correu uma disfunção de ventrículo, insuficiência cardíaca, com risco de vida. Logo que chegou ao hospital, a situação da paciente era tão grave que os médicos não sabiam se ela sobreviveria aquela noite. Ela foi, então, imediatamente encaminhada à cirurgia para colocar um stent, né, para fazer a abertura ali, né, mecânica dos vasos sanguíneos, tá, das coronárias. O que a gente precisa diferenciar, né? As características da dor, porque existe a angina, que é muito parecida com o infarto, né? Mas a angina é aquela pessoa que não chega a ter uma obstrução, né? Ela não chega a ter a obstrução, não chega a impedir o fluxo, tá? Ela sim, ela tem placas, ela tem tudo para evoluir futuramente para o infarto, se ela não fizer o tratamento medicamentoso e não medicamentoso, tá? Então, a pessoa que tem o diagnóstico de angina é uma pessoa que tem que se cuidar muito mais, porque ela é um forte candidato a infarto, tá? Mas a angina, ela tem uma diferenciação. A dor dela, né, aquela sensação de dor, ela vai durar em torno de 3 a 10 minutos. Ela vai passar com repouso, ela vai sentar, vai descansar, vai passar com repouso, tá? E ela passa com o uso do medicamento. Então, é aquela pessoa que vai usar um Isordil, um Captopril, enfim, né, vai botar sublingual em casa e vai passar, passou, melhorou e vida que segue, tá? Quando é o infarto, a dor vai durar mais de 10 minutos. Essa dor não passa, ela não passa nem em repouso, né? Então, a pessoa fica sentadinha um pouquinho, ou não passa, ela continua sentindo aquele desconforto, tá? E não passa com o uso de um vasodilatador. Ela toma a medicação e mesmo assim ela pode até fazer aquele relato de que melhorou, mas não passou, tá? Aí é um infarto.
Sinais e sintomas, então, do infarto. Os mais comuns, tá? Dor opressiva no peito, ardência ou queimação, dor que se irradia para o braço esquerdo, né? Para o estômago, o mal-estar gástrico, né? Pescoço e mandíbula, um mal-estar geral, sudorese, a pessoa começa a suar excessivamente, né? Falta de ar, náuseas e vômitos e palidez. A pessoa começa com uma sensação de morte iminente quando dá tempo, né? Se não é uma grande coronária. A duração da dor é superior a 20 minutos, tá? Então, a dor com menos de 20 minutos ali, ela vai sugerir angina, tá? Mulheres, idosos e diabéticos têm maior probabilidade de apresentarem dor ou desconforto atípico. Os homens têm a maior tendência a ter um infarto fulminante, que a gente chama, né? Que é aquele que é mais rápido e indolor, até porque o homem não suportaria dor, né? Eles são fracos. É possível a ocorrência de infarto sem dor, que é um infarto silencioso, identificado somente no eletro e com enzimas. Então, a gente já ouviu falar de pessoas que vão fazer um eletro, vão fazer exames de rotina e identificam, teve alguns infartos, né? Eu já infartei e não sabia. A pessoa fica apavorada, não é? São infartos silenciosos, que são de ramificações, pequenas ramificações, que não chegaram a causar uma disfunção importante no ventrículo. Ele pode causar, sim, uma disfunção que seja... que a longo prazo ela vai se acumulando e ficando pior, mas ela não chega a causar dor, dar sintomas relacionados àquilo ali, tá? Não, no primeiro momento. Condutas, então, numa situação de infarto: tranquilizar a vítima e mantê-la em repouso. Lembrando que, na maioria das vezes, né, a pessoa que está tendo infarto, ela está hipertensa. Então, eu não posso, tá, deixar essa pessoa mais estressada com o ambiente, porque vai aumentar a adrenalina dela, né, o nervosismo, e a pressão dela vai disparar, né? Porque vai fazer uma vasoconstrição por causa da adrenalina e aí ela vai sim infartar, tá? Então eu tenho que tentar mantê-la em repouso. Eu sempre digo, quando a gente identifica um paciente hipertenso, a gente não deve falar para ele assim, sua pressão tá 19% por 12, sei lá, né? Porque quando a gente fala assim, eles se apavoram, eles se assustam e aí eles tendem a ficar pior. Se tu verificar de novo em seguida, tu vai ver que a pressão dele aumenta. Então a gente fala, a pressão tá um pouquinho alta, nós vamos aguardar um pouquinho para avaliação. Mas tá quanto? Tá quanto? Eu sempre dou uma baixadinha, uns 2 pontos. Só para aliviar, tá? A pessoa deve afrouxar as roupas para ter uma sensação de mais conforto e a gente deve observar sinais vitais o tempo inteiro, tá? Contatar o serviço de emergência, então chama a SAMU, né? Quando a gente relaciona os cuidados aos sinais de infarto, encaminhar para um hospital o mais rápido possível, tá? Porque o tempo de ambulância agulha é de 30 minutos. O que isso quer dizer, né? Para administrar fibrinolíticos, que são os que vão atuar diretamente na cascata de coagulação para dissolver coágulos, para dissolver placas de gordura, enfim, né? Para administrar fibrinolíticos, o tempo da ambulância até a entrada, até a administração do fibrinolítico deve ser de até 30 minutos. É pouco tempo, né? É uma medicação fortíssima, assim, mas ela precisa desse tempo. O tempo de ambulância é balão, então para aqueles que vão fazer angioplastia, né, que vão entrar para o serviço de hemodinâmica, é de 90 minutos. Então, começou a sentir os sintomas, a ambulância chegou, eles vão contar a partir da entrada da ambulância, mas também não vale se tu me disser, tá desde de manhã cedo sentindo e agora a gente ligou. Né? Vai demorar mais tempo para conseguir fazer uma ação mais imediata, tá? Solicitar a vítima sempre mastigar uma aspirina, tá? Que é o AS, né? Normalmente a pessoa que tem hipertensão, que tem doenças cardíacas assim relacionadas, ela já tem aspirina, ela já toma como anticoagulante oral, né? Então a gente dá para ela e ela tem que mastigar essa aspirina, ela não deve engolir inteira. Ela deve mastigar essa aspirina enquanto a gente tá indo. É um anticoagulante oral, certo? Então é porque para ir dissolvendo coágulos e ajudar ela, tá? Claro, né? Se ela não for alérgica. Lembra que nós falamos lá da segurança do paciente, né? Condições pré-hospitalares que dificultam o atendimento precoce do infarto do miocárdio, tá? Não valorização pelo paciente dos sintomas de dor torácica como sendo de infarto, tá? Atribuição dos sintomas a condições crônicas pré-existentes ou uma doença comum, gripe, dor muscular, dormir mal, né? A ausência de conhecimento dos benefícios que podem ser obtidos com tratamento rápido e o atendimento extra-hospitalar de urgência não disponível a todos de forma homogênea.
tá? Então, claro, o ideal seria que quando a gente ligasse para a SAMU, né, a SAMU conseguisse vir correndo. Mas vale a gente destacar, tá? Para quem tem condições, claro, né? Uma situação de emergência em que eu descarto trauma, eu posso enfiar no meu carro e levar e chegar logo na entrada da emergência, certo? Claro que a gente deve sempre ligar para o SAMU, mas se de repente liga para o SAMU, não tem ambulância disponível no momento, e se eles te informam isso, tu pode botar no teu carro e levar, tá? Não tem trauma, certo? O importante é o tempo nesse momento. Quando chega, então, na situação intra-hospitalar, né, quando vai receber atendimento, então a opção vai ser o fibrinolítico ou passar para angioplastia, né, fazer um cateterismo, né, e a angioplastia. Coloquei aqui porque é a área de vocês, né, então acho que vale pra gente dar uma salientada, tá? Então, o cateterismo, né, o que acontece? Eles podem fazer a punção por dois sítios, tá? Ou eles vão pegar aqui a artéria femoral, ou eles vão pegar aqui a braquial, se eu não me engano. Agora me deu um branco no nome da artéria, tá? Mas aí eles vão fazer a punção, vão passar um catéter que ele vai entrar aqui pela aorta para acessar as coronárias, certo? No primeiro momento, quando é um cateterismo, eles vão injetar contraste, né, que é radioativo, para poder identificar, então, aonde que tem obstrução. Olha ali, ó, deixa eu ver se não é a minha próxima imagem. Não, mas ali na frente vai mostrar, tá? Aqui também, né? Mas uma punção por femoral, então ele faz todo o trajeto da aorta abdominal, entra então aqui no coração pela aorta e entra nas coronárias para fazer. O catéter não, fica na pontinha ali da aorta, quando injeta o contraste, ele vai entrar nas coronárias, tá? E a gente vai conseguir fazer a identificação então da onde que tem a obstrução. Olha aqui que legal. Essa aqui então é uma imagem com a obstrução, olha ali, ó. Daí para identificar direitinho aqui que essa coronária ela já está bem tortuosa, ou seja, bem lesionada, né? Ela já estava fazendo um esforço muito grande, maior cara de hipertensão aqui, né? Aneurismas, olha, essa tortuosidade. E aí aqui deve ter tido rompimento, ó. Obstrução completa. Eles colocaram aqui, ó, acho que um stent para conseguir fazer a abertura aqui e a revascularização. Tá? São os serviços que acontecem dentro de uma hemodinâmica, né? E eles contam também com o técnico, o tecnólogo em radiologia, né? Por causa das questões de imagens. Olha aí também, identificação, né? Ele até aponta ali, ó, que é um infarto, que tem obstrução do vaso. Colocaram aqui a identificação, 2 horas de dor. Olha lá, por quê, né? Por causa do tempo aquele estipulado, né? Porta-balão, né? Ou o que eles chamam de ambulância-balão, e aqui eles estão considerando o início da dor até eles fazerem o balão. A angioplastia tem 2 tipos de angioplastia, né? Então eles podem fazer ou com balão ou com stent. Eu acho que eu tenho uma imagem ali na frente, tá? Aqui dá pra ver o stent ali direitinho, tá? E é stent a escrita de extensor, certo? Em inglês, né? Então, tem gente que fala estende, tem gente que fala molinha, tem gente que fala não sei o que. A partir de hoje vocês não falam mais isso, tá? Então tá ali, ó, dá pra ver direitinho ele. Acho que eu tenho uma imagem melhor aqui. Aqui, ó. Quando tem aplicação, a angioplastia com o stent, né? O stent é uma malha metálica, né? E ele tem um balão também, mas dentro desse balão tá rodeado por essa malha. Então, quando eles chegam lá no vaso bem onde tem a obstrução, eles encaixam ali o catéter, inflam o balão e aí abre o stent. Depois desinfla o balão e deixa o stent ali. E o stent fica segurando o vaso para ele continuar com essa abertura. Tá? Esse é o paciente que colocou stent, tá? Alguns pacientes não chegam a implantar stent, fazem só com balão, né? Então o balão vai ali, ele abre, aí ele faz, claro, uma lesão, uma quebra, né, dessas placas aqui de gordura, depois ele desinfla e sai, tá? E já fez a desobstrução, tá? Aí a definição disso vai ser pelo médico que estiver fazendo o procedimento, né, que é o intensivista. Aí também para mostrar para vocês, ó, o balão então desinflado, infla o balão, depois tira o balão e deixa lá a malha metálica ali dentro da artéria, tá? E aí nós vamos falar de AVC no próximo vídeo para a gente poder concluir o material de hoje.